Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Precisamos de uma utilização mais equilibrada do eucalipto na floresta. Sai daí, mãe! Sai daí! 3 bombeiros morreram ontem em Tábua, a caminho do incêndio. Várias aldeias estavam em risco e 5 autoestradas foram cortadas. Esta vaga de fogos, desde o último domingo, já causou 7 vítimas mortais, mais de 50 feridos e consumiu uma área de 62 mil hectares. Ontem, havia mais de 100 concelhos em perigo máximo de incêndio. As imagens de satélite divulgadas pela NASA mostravam uma mancha de fumo no distrito de Aveiro, sobretudo nos concelhos de Alvergaria Velha e Severo do Voga, que continuam a ser fustigados pelas chamas. As temperaturas mantêm-se elevadas, o EPMA diz que as condições meteorológicas são das mais severas dos últimos anos e, claro, a Proteção Civil previa uma madrugada difícil. O Primeiro-Ministro convocou o Conselho de Ministros Extraordinário, presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, para analisar toda a situação relativa aos incêndios e às suas consequências. Neste episódio, Francisco Castro Rego, ex-diretor-geral dos Recursos Florestais, professor do Instituto de Agronomia de Lisboa, defende que há uma boa e uma má utilização do eucalipto na floresta e que a utilização desta espécie tem de ser mais equilibrada. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, Francisco Castro Rego, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste episódio do P24. Disse numa entrevista que não é possível um pequeno proprietário cumprir as leis de gestão florestal. Para o antigo diretor-geral de florestas, a gestão da floresta ou é feita por todos ou não é eficaz? Que processos de gestão florestal deveriam existir em conjunto? Muito obrigado também pelo convite. De facto, a gestão florestal é fundamental para tentar ter uma floresta que seja mais protegida contra os incêndios e contra, digamos, as outras ameaças. E aqui eu julgo que era muito importante perceber que houve um consenso nacional que deu origem a uma iniciativa que eu julgo que foi extremamente importante, das zonas de intervenção florestal. Exatamente para criar dimensão e para poder infraestruturar o terreno de modo a que pudesse ser mais protegido, sobretudo contra os incêndios. Infelizmente, houve da parte da sociedade, das associações florestais, sobretudo, uma grande disponibilidade, um esforço imenso, mas depois essa trajetória não foi continuada e não houve apoio às zonas de intervenção florestal que permitissem continuar esse percurso, que eu julgo que continua a ser o único percurso que nos permite ter uma floresta que é sobretudo privada e de pequenos proprietários, associada no sentido da sua defesa conjunta. E é pena que, enfim, na altura em que foi aprovada pela Assembleia da República, os partidos do CDS ou PCP estiveram todos de acordo, foi qualquer coisa de grande consenso, e é pena que depois as políticas... E o que é que aconteceu para que essa política não tivesse sido levada até ao seu fim? Os apoios que estavam previstos, porque estas entidades, as entidades gestoras das CIFs, deviam também ajudar a fazer o cadastro dos proprietários que estavam associados e tinham feito já muito trabalho nesse sentido, mas era preciso manter o financiamento e manter as estruturas a funcionar. E depois, digamos, de algum modo, as ações integradas de gestão da paisagem recuperaram um pouco esta ideia, mas sempre com pouca ambição e com pouco ritmo. E nós precisamos claramente de ter um ritmo e uma direção muito claras na floresta, e julgo que esta era o caminho, e não vejo outro que possa, digamos, ser melhor do que este
para assegurar uma gestão coletiva ou uma proteção coletiva a uma floresta que é, sobretudo, privada e de pequenos proprietários. Aproveito então para lhe perguntar sobre a Agência de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que foi criada depois dos incêndios, grandes incêndios, das tragédias de Pedrógão Grande e do Pinhal de Leiria. A ideia era olhar para as florestas e para os incêndios, coordenar a melhor maneira de as gerir e de os combater. Não é? Que balanço é que faz da atividade desta agência? Eu julgo que a criação desta agência era fundamental e nós tivemos na Comissão Técnica e depois no Observatório muitas expectativas em relação ao desempenho desta agência. Eu julgo que a agência se perdeu um pouco nas várias figuras de planeamento, dos vários níveis hierárquicos que tentou estabelecer, e perdeu um bocadinho a lógica que me parecia fundamental, que era a lógica de reunir as várias entidades que estavam, digamos, que participavam como pilares no sistema de defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, nós propusemos no Observatório Técnico Independente que ela passasse a ser uma interagência, não mais uma agência, digamos, uma outra entidade, para tornar um sistema que já era complexo, num sistema talvez ainda mais complexo, mas numa agência que fosse a fusão das várias entidades e que criasse um programa comum e com um financiamento próprio a elas todas. Foi proposta que foi feita pelo Observatório Técnico Independente, que eu tive, digamos, a honra de gerir, com especialistas de muita origem diferente, com um background também bastante diferente, mas todos tínhamos, digamos, esta visão consensual de que esta agência se devia ir transformando numa interagência para aproximar cada vez mais as entidades que fazem parte do sistema. Há muitos organismos no terreno, cada um tem a sua voz. É lícito pensar que há pouca coordenação, que há pouca hierarquização, que há pouca articulação entre os vários serviços que entram em ação num caso como este? É sempre difícil. Eu julgo que se deram passos bastante significativos por iniciativa das próprias entidades também, e também talvez alguma influência da AGIF, mas das várias entidades houve, digamos, desde sempre um entendimento de que tinham todos que remar no mesmo sentido. Mas eu julgo que falta ainda alguns automatismos e alguns procedimentos que possam ser melhorados, mas eu julgo que nesse aspecto que houve, de facto, um trabalho bastante relevante, sobretudo das estruturas mais dedicadas, a Força Especial da Proteção Civil do lado da Proteção Civil, a UEPS do lado da GNR, e os bombeiros também organizados nos seus sistemas, com os seus comandos próprios, etc. Portanto, eu julgo que aí houve, de facto, algum trabalho conjunto, mas é preciso, eu diria, aproximá-los mais através da formação. E essa foi outra proposta que o Observatório Técnico fez, era que, independentemente do local onde estivessem a trabalhar, que a formação fosse uma formação bastante transversal, para poderem, digamos, comunicar todos com a mesma linguagem, terem todos, digamos, as mesmas tecnologias à disposição, e me parece que através da formação se conseguiria dar, digamos, algum treino conjunto a estas várias entidades, e também aqui ponho o ICNF com o seu programa de sapadores florestais, com certeza, e que era fundamental, digamos, ir construindo digamos, essa ideia comum, essa casa comum, através da formação dos agentes, que me parece muito importante e que me parece ainda, digamos, precisar de ser bastante afinada nos seus vários níveis.
Sempre que há uma mudança de governo, há sempre uma mudança também de políticas e de atores em várias áreas. Acontece o mesmo também na floresta. Há diferentes formas ideológicas de olhar para a floresta e para o combate aos incêndios, por exemplo, ou trata-se apenas de uma alternância que de alguma forma responde a pressões ou a interesses mais clientelares? Há um pouco de tudo. Eu diria que muitas vezes não é preciso mudança de governo para ver alterações das políticas. Dentro do mesmo governo, muda o ministro, vem com novas ideias e de facto, a floresta não deveria ser palco para muito experimentalismo e muita originalidade. Eu acho que a criatividade é sempre interessante, mas ela pode ser melhor utilizada nas artes do que propriamente nestas áreas. Aqui assim não é preciso inventar muito, pelo contrário, quando se inventa estraga-se, não é? E portanto eu julgo que aqui assim deve haver um esforço muito grande de haver um programa, digamos que seja consensual, porque ele o é de facto. Em termos enfim, das várias visões, eu tenho falado com muita gente na área dos vários partidos, etc. E não há visões diferentes em relação à floresta muito significativas, sobretudo no que tem a ver com a proteção contra os incêndios. E, portanto, eu acho que há aqui um campo de grande consenso e que falta fazer. É um pouco como o Alqueva, não é? Façam, porque é preciso fazer as zonas de intervenção florestal, é preciso fazer o cadastro e é preciso fazer melhor gestão florestal. Ok. Para acabar, ontem ambientalistas cobriram a fachada da sede da empresa Navigator em Lisboa com cartazes onde responsabilizam as empresas de fabrico e comercialização de papel pelos incêndios dos últimos dias e por este tipo de catástrofes. Há um mito, não sei se mito se não mito, provavelmente não é totalmente um mito, a indústria do eucalipto também é nefasta a esse ponto, também contribui, imagino. Nós não estamos perante uma causa e um efeito, estamos perante uma conjuntura de fatores, mas não é? Mas a realidade seria diferente se a floresta não fosse tão predominante do ponto de vista do eucalipto? Eu acho que essa questão é muito importante e, de facto, tem havido divergências muito grandes de opinião que vale a pena Sim, essa não é uma questão tratar. consensual, de facto. Essa não é uma área consensual. Eu tive a oportunidade também para tentar conhecer melhor a família do eucalipto. Vivi durante 3 meses na Austrália para conhecer Melhor o sítio para eucalipto. isso. Eu não fazia ideia, por exemplo, de qual poderia ser a longevidade do eucalipto ou qual seria Centenas de anos, não é? centenas de anos, que nós não temos cá porque ele não chegou a Portugal ainda há muitas centenas de anos. Mas, portanto, é importante perceber a ecologia do eucalipto. A ecologia do eucalipto é muito associada ao fogo. O eucalipto tem vantagem com o fogo. Tem vantagem em relação a outras espécies, porque faz projeções para outras, em áreas que são dominadas por outras espécies, como notofagos, que é um género do hemisfério sul, e regenera muito bem. Aliás, vemos isso muito facilmente. Ele tem vantagem em relação ao nosso pinheiro bravo também, quando há fogos mais frequentes, ele continua, digamos, nesse aspecto, talvez a espécie mais resiliente nesse sentido aos incêndios. Agora, há aqui uma questão muito importante, é como qualquer instrumento ou arma poderosa, que é o eucalipto, o nosso eucalipto de Lopes, que já é nosso também, ele pode ser utilizado, pode ser bem ou mal utilizado. Ele, quando é gerido com grande cuidado, sobretudo em relação ao subbosque, ao mato, à casca, digamos, a tudo o que tem no coberto florestal, quando é bem gerido, ele pode ser, de facto, e para a economia e para a propagação dos incêndios, pode ser útil. Quando não é bem gerido, quando é mal gerido,
digamos, no nosso país nós temos uma grande percentagem de eucaliptal que é mal gerido ou que é não gerido e que é misturado com pinheiro, portanto, e aí essa é a mistura mais explosiva que aparece nestas situações. Portanto, nós temos tanto uma versão boa como uma versão muito má. E infelizmente a versão má é a predominante, é a que tem mais área e é aquela que deve ser progressivamente transformada noutro tipo de floresta e que também, em termos de interesse público, deveria ser também, digamos, canalizada para alguma transformação para espécies mais nobres, folhosas, de folha caduca, mais resistentes aos incêndios, que têm outro tipo de valor ambiental e que, digamos, tornariam também o nosso país, de alguma forma, como uma floresta mais equilibrada. Portanto, nós precisamos, sobretudo, de equilíbrio. Precisamos de mais gestão e precisamos de mais equilíbrio. E por isso as metas que tinham sido também estabelecidas nos planos regionais de ordenamento florestal, que apontavam para, digamos, um maior equilíbrio na composição da floresta e que foram rapidamente, depois de eu ter saído de diretor-geral dos recursos florestais, essas metas foram rapidamente abandonadas. É importante que nós tenhamos metas dessas, metas que apontem para uma composição mais equilibrada da floresta, que pode ser consensual e que foi na altura muito discutida por todas as entidades, entre indústrias e organizações ambientais. Portanto, é preciso o tal equilíbrio e eu julgo que ele tem que ser conseguido e depois tem que ser concretizado. Obrigado, Francisco Castro Rego, por ter participado neste episódio e nos ter ajudado a perceber melhor esta complexa questão que é a floresta. É um gosto. Muito obrigado. Para terminar, uma sugestão: como nos devemos proteger da exposição ao fumo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em parceria com a Direção-Geral de Saúde, divulgou uma lista de recomendações a seguir, lembrando que a quantidade considerável de fumo que existe no ar pode ter impacto a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.